GT Sprint Race. Vamos trazendo também para você o grid de largada com a primeira posição do Pedro Ferro e a segunda posição do Gabriel Silva, dois garotos da categoria Pro. Na terceira posição, primeiro entre os pilotos da Pro, temos o Luiz Debes. A quarta posição é do português Lourenço Beirão, categoria Pro. A quinta posição do Dudu Trindade e a sexta posição do Vini Azevedo, dois pilotos da categoria AM. Na sétima posição também pela AM temos o Marcelo Brisac. O oitavo colocado é Gerson Campos, da categoria Pro. Nona posição para o Pedrinho Bezerra, da categoria AM. E o décimo colocado pela Pro AM é o Eudes Campos, como já mencionamos há pouco. Em 11º vai largando o Luiz Arruda, da AM. E em 12º, o Alex Seide, piloto da Pro Am. 13ª posição no grid para o Adalberto Batista. Venceu corrida na geral em Curitiba. Adalberto Batista, que é piloto da Pro Am. O 14º colocado é o Caê Coelho, da AM. O 15º é o Edson Cortes, também da AM. E na 16ª posição, o Josimar Júnior, da Pro Am. Vamos para o início da segunda prova na Special Edition de Londrina. Daqui a pouquinho não, é agora. É agora porque a largada vem lá pela reta oposta. Você tinha esquecido disso, né, Cerrado? Mentira, fui eu. Os pilotos já vêm assumindo a formação de grid. Veja ali a primeira curva que eles vão encarar na corrida. Na primeira fila temos Pedro Ferro e Gabriel Silva. Tudo pronto para o início da Special Edition em Londrina, da GT Sprint Race. Eles vêm ganhando velocidade, espalha o pelotão na reta oposta do Autódromo de Londrina. E o Pedro Ferro vai fazendo valer a vantagem de estar na pole position. Pedro Ferro, que é parceiro do Thiago Camilo no carro número 21. Olha ali como ele já vem pressionado pelo carro número 45 do Luiz Debes. A primeira volta para efeito de cronometragem vai ser aberta quando eles passarem aqui pela reta. Veja aí como já vem o Debes na primeira posição. Bom início de corrida do Luiz Debes, que largou em terceiro e já é o primeiro colocado. Vai deixando para segundo ali o Pedro Ferro. Na terceira posição já vai aparecendo o carro número 19, o Luciano Zangirolami. Para efeito de cronometragem, primeira volta aberta. Costuma ser o carro 19, né? Olha só, já tem fumaça ali na frenagem. É o Lopes, né? Na verdade é o... No carro 18 é o Gabriel Silva que está nessa corrida ali. Eu vi 19, ele 19 não tá, é o carro 18, tá certo. Domingo de manhã, não acordei ainda, viu, Cerrado? Aí você vê como já vem o Luiz Debes na liderança da corrida, segunda posição. É exatamente do Eduardo Trindade. Que já vai colocando pressão aí para cima do Luiz Debes. A terceira posição é do Pedro Ferro, já vem pressionado pelo Gerson Campos. O Gerson vem buscando linha de dentro para buscar essa posição lá na frenagem ao fim da reta oposta. Começa para lá de movimentada a etapa da GT Sprint Race. Olha ali o Gerson Campos, já na terceira posição, já passando pelo Pedro Ferro. E aí mais uma vez para você a largada, que tinha o Pedro Ferro na primeira posição. Ali por dentro já vinha o Brisac com o carro número 58. Por fora, temos ali o Gabriel Silva. Enquanto ele já vem para o complemento de mais uma volta. O Debes, Dudu Trindade em segundo, Gerson Campos em terceiro. Lembrando que o Dudu Trindade é piloto da categoria Pro também. É o líder da categoria Pro, ou seja, esse ataque do Gerson Campos para cima dele vale a liderança da categoria Pro. Carro número 11 para o Eudes Campos, ele que foi o vencedor geral da prova de ontem. Descida do S da caixa d'água, o Debes vai tratando de abrir vantagem, o Dudu Trindade vai segurando o Gerson Campos. Ali na briga pelo segundo lugar. O quarto no complemento da volta era o Pedro Ferro, à frente do Gabriel Silva, do Lourenço Beirão, do Eudes Campos, do Vini Azevedo, do Adalberto Batista e do Luiz Arruda, que vinham nesta ordem completando as 10 primeiras posições. E o Dudu Trindade sentiu que é hora de partir para cima do Luiz Debes. Os 5 primeiros colocados absolutamente juntos. Chega para a festa ali o Gabriel Silva também. O carro que costumeiramente é usado pelo Luciano Zangirolami no campeonato regular da GT Sprint Race. E aí a imagem recuperada, olha só onde foi o Eudes Campos.
Acabou trazendo de volta, passou por ali o Lourenço Beirão com o carro número 77. O Gerson Campos já é líder da categoria Pro. O Gerson Campos já passou pelo Dudu Trindade. Tem à frente agora o carro do Luiz Debes e o Dudu Trindade recebendo toda a pressão do Pedro Ferro. É bonita a briga pela primeira posição. Gabriel Silva na quinta colocação vai acompanhando de muito perto. Eles vão se aproximando ali da freada da chicane. Luiz Debes ainda na liderança. Que começo de corrida do Luiz Debes e o Eudes Campos de novo. Passando do ponto ali, veja como vai também o Vini Azevedo para fora. Trata de voltar agora, perde um pouquinho de velocidade, perde contato. Mas segue na disputa, tomou um chega para lá legal do Adalberto Batista, hein, Serrato? É um começo de corrida bem apertado. Vale frisar também. Principalmente para o Debes, olha aí. Briga bonita. Os pilotos estão tendo uma dificuldade pelo asfalto ser muito abrasivo aqui em Londrina. De cuidar dos pneus. Apesar dos pneus de Yokohama serem muito bons de durabilidade, mas aqui pelo asfalto ser muito abrasivo e são 3 corridas no final de semana, mais treinos, classificação, tudo. Então os pilotos têm que ter essa habilidade de cuidar dos pneus. Não era por aí não, Pedro Bezerra. Acabou vendo o mundo ao contrário, Pedro Bezerra, na entrada da reta dos boxes. A imagem recuperada pelas lentes da Master KTV, Pedro Bezerra. Temos o Adalberto Batista no momento em que veio para cima do Gabriel Silva, né? Imagem que havíamos acompanhado ao vivo. E ali o Dudu Trindade fazendo um passeio pela área de escape. Ao fim do curvão, que é feito em 2 tomadas, lá depois da reta oposta do Autódromo de Londrina. Uma pena, hein? Uma pena, vinha muitíssimo bem na corrida. O Dudu Trindade, que agora vai passando na 7ª posição geral. É o 3º colocado da categoria Pro, porque à frente dele há 4 carros da categoria Pro M. O Adalberto Batista que está fazendo uma prova bem interessante, né? Tá muito rápido, vindo para cima. Ele que vem de uma vitória, como se falou, né, em Curitiba. Bem legal essa corrida do Adalberto. A vitória do Adalberto Batista na classificação geral pelo campeonato regular da GT Sprint Race. Campeonato que vai ter sequência no dia 28 de novembro em Interlagos, São Paulo. Estaremos lá com o penúltimo evento do calendário de 2020 da GT Sprint Race. Tá aí Adalberto Batista, traz com ele o Gabriel Silva. Depois o Luiz Debes, puxando a reboque o carro do Alex Seide, que fez menção de atacar pela direita e mergulhou pela esquerda, no fim recolheu. Não foi para lado nenhum, defende bem o Luiz Debes. Vai tratando de se manter nessa 3ª posição da categoria Pro Am. A indicação que temos é de penúltima volta de corrida. Os pilotos vão receber a indicação, a placa de última volta no PSDP, no posto de serviço da direção de prova. Gerson Campos já apontando na reta. Já vem para o complemento da volta número 14. Teremos 15 voltas de corrida. Passa o Gerson Campos. Abre a última volta e vai acelerando pela última vez pelo traçado de 3.055 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna na cidade de Londrina. Ele tem 3 segundos e 2 décimos de vantagem sobre o Eudes Campos. O Eudes Campos com 4,2 de dianteira sobre o Adalberto Batista. O Gerson Campos muito próximo da vitória na categoria Pro. O Eudes Campos muito próximo de comemorar mais uma dele na categoria Pro M. Na categoria AM, o Vini Azevedo é quem vem com 2 segundos e 7 décimos de dianteira sobre o Luiz Arruda. E o Luiz Debes perdeu o P3 dele. Também na subida da caixa d'água, veja ali Gerson Campos. Pela última vez, ele vem engolindo a reta oposta do Autódromo de Londrina. O Eudes Campos vem para mais uma vitória na categoria Pro Am. Aí Adalberto Batista, 3º geral, 2º na Pro Am. Depois o Gabriel Silva, 4º na geral e 2º na Pro. O Gabriel Silva ainda buscando fôlego para buscar a posição em cima do Adalberto Batista. O Dudu Trindade passa ali pelo Alex Seide, ganha mais uma posição que vai ser importante na formação do grid da 3ª corrida. Esse grid vai ser formado pela soma de pontos, sem distinção de categorias. Existe um sistema de pontuação exatamente para isso. Enquanto vem o Gerson Campos já apontando na reta de chegada, já para ver de longe, bandeira quadriculada branca e preta. Passa Gerson Campos, o acelerado Gerson Campos comemora mais uma dele na GT Sprint Race. Passa o Eudes Campos na 2ª posição, é o vencedor da categoria Pro M. E cadê Vini Azevedo? E cadê Vini Azevedo para levar para o Pará mais uma dele na GT Sprint Race? Vini Azevedo ficando com a vitória na categoria AM. Esse é o vencedor geral, esse é o vencedor da categoria Pro. Gerson Campos mais acelerado do que nunca, Eduardo Serrato. Linda a prova do Gerson, né? O Gerson uma guiada muito forte. O Gerson que vem muita experiência, né? E tá sempre brigando pela ponta. Ganhou, merecido. Linda corrida da família Campos, né?
o Eldes Campos em segundo também, apesar de não terem parentesco nenhum. Mas é muito legal esse equilíbrio também da categoria, dá para ver que estava todo mundo junto, a briga foi intensa, parabéns a todos os pilotos. Campos ao lado de Campos, bem observado pelo Serrato. Um é mineiro, o outro é paulista. E a vitória na categoria AM do Vini Azevedo, garoto do Pará, da cidade de Parauapebas. Volta o grid da GT Sprint Race, formando essa dupla com o Rafa. Essa não fez parte do calendário, vai voltar no ano que vem. Depois de 15 voltas de corrida, tá aí o resultado para você. A vitória, mais uma dele, é a do Gerson Campos, com a segunda posição de Weldes Campos, a terceira posição do Adalberto Batista, quarta posição do Gabriel Silva, em quinto do Trindade, o sexto é o Alex Seide, o sétimo é o Vini Azevedo, o oitavo colocado é o Luiz Arruda, o nono é o Caê Coelho e o décimo é o Luiz Debes. A 11ª posição é do Marcelo Brisac, o 12º é o Pedro Bezerra, 13º é Edson Cortez, o 14º Pedro Ferro, 15º Lourenço Beirão. Pedro Ferro e Lourenço Beirão, você sabe, abandonaram a prova naquele acidente na subida para a caixa d'água. Aí estão os vencedores para você. Gerson Campos na categoria Pro, Weldes Campos na categoria Pro Am e Vini Azevedo na categoria AM. Os pilotos partem em movimentação de volta de apresentação. 55 metros do Autódromo Ayrton Senna em Londrina. A pole position é de Ricardo Weldes Campos. Ele tem a seu lado na primeira fila do grid o Galide Osman, que é parceiro do Gerson. Vamos encontrar, na terceira posição, melhor dizendo, vamos encontrar o Pedro Lopes, são o Rafael Teixeira, que forma dupla com o Vini Azevedo. Quinto colocado é o Daniel Coutinho, Trindade também do Sérgio Ramalho. E o sexto colocado é o Adalberto Batista, que não tem parceiro nenhum, faz participação individual. A sétima posição é do Marcelo Henrique Seide. O oitavo colocado é o Pedro Costa, parceiro de Luiz Arruda. Na nona posição, Luiz Deves. E o 10º colocado é o Pedro Ferro, que tem como o Camilo. Caê Coelho é o 11º colocado, ele forma a dupla com o Ter. E a 12ª posição, olho nele, Diego Nunes, parceiro Menossi, Mena, o italiano voador. Em 13º lugar, Edson Cortez, que também faz participação individual. 14º é o Léo Torres, que forma a dupla, quinto é o português Lourenço Beirão. E o 16º colocado é o Rodrigo Esperafico. Rodrigo Esperafico nacional Ayrton Senna. O safety car já vai recolhendo ali para a esquerda da pista, para a direita da imagem. Ricardo Esperafico e Galide Osman já posicionando as duas filas, que vão acelerar já, vão aguardar a autorização do diretor de provas, o Giovanni Nove, para que tenhamos a decisão da Special Edition de Londrina. Ricardo Esperafico, carro número 11. Galide Osman, carro número 82. Pedro Lopes, carro número 18. Rafa Teixeira, número 37. Já saiu da fila ali, o Pedro Ferro voltou. Questão de ver se os comissários vão passar um pano para ele ou se vai configurar queima de largada. Espalha o pelotão, verde, verde, verde. O Rafa Teixeira já vai tentando ali pela linha de fora. Vem para cima do Galide Osman. O Galide emparelhando com o Ricardo Esperafico. Pedro Lopes buscando ali a posição interna para manter a terceira posição com o carro número 18. Por fora o Rafa Teixeira, por dentro o Pedro Lopes. Por enquanto todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros metros de corrida. Rafael Teixeira vem na terceira posição com o carro número 37. Pedro Lopes é o quarto, em quinto vem o Daniel Coutinho. Aí você vê o Lourenço Beirão lado a lado com o Caê Coelho e atrás dos dois o Edson Cortez com o carro número 27. Adalberto Batista partindo para cima do carro número 21 do Pedro Ferro. Traz junto dele o Guga Lima, piloto da Stock Car, com o carro número 45. Para efeito de cronometragem, a volta vai sendo aberta nesse momento. E ali já danificada à frente do carro do Pedro Ferro. Você viu o carro número 21 do Pedro Ferro, que é o sétimo colocado, já com a frente danificada, veja só. Ricardo Esperafico é o líder, Galide Osman é o segundo, Rafael Teixeira é o terceiro, tem a liderança da categoria AM. Lembrando que o Ricardo Esperafico, apesar da experiência internacional que tem, até em carro de Fórmula 1 ele já sentou, por formar dupla com um estreante, que é o Weldes Campos, é estreante, mas está bem rapidinho, né? O Ricardo Esperafico está categorizado pela Pro Am na Special Edition. Ricardo Esperafico, que é o líder do campeonato regular da GT Sprint Race, na dupla que ele forma com o irmão dele, com o Rodrigo Esperafico. Aí você vê Rafa Teixeira partindo para cima do Galide Osman. Tem tudo para assumir a segunda posição. Por fora eu sempre aplaudo o Rafael Teixeira, segundo colocado. Por fora eu aplaudo de novo. Olha o Daniel Coutinho para cima do Pedro Lopes. Quase faltou espaço para todo mundo. Tá faltando ali um paralama no carro do Pedro Lopes. Eu tô vendo demais. Não colocaram a carenagem preta, né? E deu a impressão de estar faltando um pedaço do carro. Tá faltando nada, não. Tá faltando meus óculos aqui, só isso. Vamos para o complemento da terceira volta, mais rápida de todas elas até agora, do Lourenço Beirão, hein? Uma informação importante, Luke, que a gente não tinha comentado,
que essa edição especial também tem a utilização do Engepro TAC, que é uma injeção de 40 cavalos, onde o piloto pode fazer isso uma vez na corrida e que dura 8 segundos. Então vai ser um duelo interessante aí, a gente saber quem tem e quem não tem, né? O Lourenço Beirão veio, engoliu a posição ali do Pedro Costa. O Pedro deu o troco na saída da chicane, vai trazendo junto dele o carro do Guga Lima. Ali você vê o Beirão por fora, foi aí que ele bateu hoje pela manhã. Teve um acidente com o Pedro Ferro. Aí Pedro Costa do carro número 44 tem a 11ª posição geral. É o quarto colocado da categoria AM. E olha o Galide Osman tomando uma canseira do Daniel Coutinho. Briga que vale o 3º lugar geral, briga que vale a liderança da categoria Pro. Daniel Coutinho vem com tudo para cima do Galide Osman. O Galide se mantém em 3º com o carro número 82, que foi o vencedor da corrida de hoje cedo com o Gerson Campos. A liderança de Ricardo Esperafico, que já faz a volta mais rápida, 1 minuto, 20 segundos e 6 décimos. O tempo de volta do Ricardo Esperafico. Vamos para o complemento da 4ª volta. Faltando 17 minutos e 25 segundos para o término da corrida que vai apontar os campeões da Special Edition de Londrina na GT Sprint Race. Ali Marcelo Henriques, número 1, lado a lado com o Diego Nunes, número 58. A briga que vale a 6ª posição, vem por fora o Diego Nunes, mais aplauso para ele, é 6º colocado na geral. Diego Nunes, 2º da categoria AM. A liderança da AM é do Rafael Teixeira. Teixeira venceu a prova da AM ontem. O Teixeira comemorou a vitória do parceiro dele, o Vini Azevedo, na corrida de hoje. E vai liderando também essa etapa final da Special Edition. Diego Nunes faz a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 20 segundos, 625 milésimos. Já vem para ser o 6º colocado. Como vai lá fora. O Pedro Ferro traz de volta. E ali Galide Osman agora lado a lado com o Pedro Lopes. O Pedro pode se dar bem nessa. O Diego Nunes chega para a festa também com o carro número 58. Por fora o Pedro Lopes. Por fora eu sempre aplaudo. Vai doer a mão hoje. Olha o Galide na tentativa de defender a posição. Acabou rodando. Com a traseira do carro ele atingiu o carro do Pedro Lopes. Pedro Lopes foi lá fora. Não aliviou o pé. Trouxe de volta. Se lançou ali à frente do Marcelo Henriques. Quem saiu no prejuízo foi o Galide Osman, Serrato. É ali um ponto da pista bem complicado, porque é um mergulho com uma velocidade muito alta, eles fazem de 5ª marcha. E os 3 primeiros colocados da categoria AM juntos, aí, Rafael Teixeira, Diego Nunes e o Léo Torres, que é parceiro do Pedro Bezerra. Repito, as categorias de graduação são determinadas ou pela graduação do piloto em participação individual ou pela graduação dos pilotos que compõem um time. Você vê que o Diego Nunes vai assumindo a liderança da categoria AM. Vai ficar muito difícil a vida do Rafa Teixeira por ali. Ricardo Esperafico vem na liderança. 2º colocado é o Daniel Coutinho, líder da categoria Pro. Em 3º na geral, na liderança da categoria AM. O Diego Nunes, olha só, o Eduardo Menossi vinha preocupado com a conta do campeonato da AM. Eduardo Menossi, que fez e venceu a corrida de ontem pela categoria AM com o carro número 58. Temos safety car na pista de novo, é isso? Eduardo Menossi vai respirando ali, vai recriando suas esperanças de título na Special Edition da GT Sprint Race 2020. Mas aí ficou complicada a vida do Léo Torres também. O motivo da intervenção do safety car, e você interage e acompanha com a Sprint Race durante toda a temporada. Veja só, ele vinha ali com visíveis problemas, enquanto o Diego Nunes assumia a liderança da categoria AM, a 3ª posição geral, e acabou ficando por ali o carro do Léo Torres para ele, fim de prova. Por isso a intervenção. O safety car apontou na reta, recolheu, tomou ali o lado direito da pista, um procedimento estranho. O fato é que vamos para verde, 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 verde. E o Ricardo Esperafico aproveitou muitíssimo bem para abrir vantagem na liderança. Esperafico em 1º, Daniel Coutinho em 2º, em 3º Diego Nunes. Cada um é líder de sua categoria. Nesse grupo dos 3 primeiros, João Alberto Batista faz questão de tomar exatamente o trilho do pit sword ali na pista, na curva do estádio. A curva tem esse nome porque ela margeia o estádio do Café. É o estádio do Londrina Esporte Clube. Aí você vê Marcelo Henriques, você vê o Pedro Ferro, carro número 58, carro azul e amarelo, é o carro do Diego Nunes, parceiro de Marcelo Brisac e Eduardo Menossi. Menossi venceu pela AM
ontem à tarde. Diego Nunes vai vencendo pela AM. Agora nesse início de tarde de domingo, ao vivo na tela do Band Esportes, ao vivo no Acelerados. Enquanto o Ricardo Esperafico vai tomando aí o curvão. Tudo indica que vamos para o fim da corrida. É a última volta de prova, a confirmação na tela para você. Ele vai fazendo a curva de entrada de boxes. É a penúltima curva do circuito de Londrina. Agora, é evitar que o carro escape muito para a direita. Trazer de volta para a esquerda. Aquela aliviada e pé embaixo, ladeira acima. Para que possa ver lá de longe a bandeira quadriculada branca e preta. Ricardo Luiz, Esperafico aponta na reta. Vê bandeira quadriculada branca e preta. E comemora mais uma dele na GT Sprint Race. Olha o Diego Nunes para tentar ser o segundo colocado na linha de chegada, atacando a posição do Daniel Coutinho. Passa o Daniel Coutinho na segunda posição. Passa o Diego Nunes em terceiro, Rafael Teixeira é o quarto, Lourenço Beirão vem para ser o quinto colocado com Marcelo Henriques em sexto. A vitória na Pro-Am, a vitória na geral é de Ricardo Esperafico do carro 11. E na prova do Ricardo É importante que se explique, é importante que se faça compreender. O resultado da prova é o resultado da Special Edition de Londrina. A soma de pontos das 3 provas vai influir lá no campeonato. O resultado da prova foi esse aí. Depois de 15 voltas, a vitória de Ricardo Esperafico, a segunda posição do Daniel Coutinho, a terceira posição do Diego Nunes, em quarto Rafa Teixeira, em quinto Lourenço Beirão, o sexto Marcelo Henriques, o sétimo Pedro Costa, o oitavo o Pedro Ferro, o nono Guga Lima e o décimo colocado Adalberto Batista, em 11º Edson Cortez, em 12º Galídio Osman, em 13º Pedro Lopes, em 14º Caê Coelho, 15º Léo Torres e o Rodrigo Esperafico, que não largou para esta corrida decisiva da Special Edition de Londrina. No campeonato pela categoria Pro, tá aí a confirmação do título de Gabriel Silva e Pedro Lopes com 116 pontos. Gerson Campos fica com o vice-campeonato com 108. Em terceiro lugar, Pedro Ferro e Thiago Camilo com 102. Quarta posição para Dudu Trindade, Daniel Coutinho e Sérgio Ramalho com 93 pontos. Com Galídio Osman em quinto, fez 73. Daniel Correia em sexto com 42. E Lourenço Beirão em sétimo com 34. Na categoria Pro-Am, o título é de Ricardo Esperafico e o Eudes Campos com 144 pontos. Marcelo Henriques e Alex Seide com o vice-campeonato com 108, Adalberto Batista é o terceiro com 84. Na categoria AM, nós não vamos dar o campeonato da AM, tá bom, trazemos daqui a pouco. Aí o pódio da Special Edition, a terceira posição para Pedro Ferro e Thiago Camilo, terceiros colocados da categoria Pro. O vice-campeão da Special Edition de Londrina é o Lourenço Beirão, piloto português. E o título ficando com Sérgio Ramalho, Daniel Coutinho e Dudu Trindade. Ali estão os três. Os Cavaleiros do Nordeste comemorando a vitória na Special Edition de Londrina. Daniel Coutinho, Sérgio Ramalho e Dudu Trindade, os 3 primeiros colocados. Todo mundo ali seguindo o protocolo da premiação, né? Com os bonés da Yokohama, que é a nossa fornecedora de pneus. Categoria Pro. Lindo troféu, né, Luca? Um troféu pra variar, grande, né? A Sprint Race tem sido muito feliz também nessa questão de escolha dos troféus. A cada etapa temos peças mais bonitas. Foram produzidos pela Zanuelo, lá em Santa Catarina. Eu vi o manuseio dos troféus ali. Tá aí para você, não ficamos devendo nada. A classificação da categoria AM, a classificação final da Special Edition da GT Sprint Race, confirmando o título do Rafael Teixeira. Para você que nos acompanha pelo Band Esportes, essa foi a decisão da Special Edition da GT Sprint Race. Nosso próximo encontro no dia 28 de novembro no Autódromo de Interlagos, com a penúltima etapa do campeonato regular. São as emoções de 2020 da GT Sprint Race. E para você que nos acompanha nas demais mídias, no Acelerados, no Box 77, no High Speed TV, aí temos o pódio da categoria Pro-Am. Segunda posição do Alex Seide e do Marcelo Henriques, sendo premiados agora. Em terceiro lugar nós tivemos ali o Luiz Debes e o Guga Lima, né? E a primeira posição de Ricardo Esperafico e o Eudes Campos. O Ricardo Esperafico, piloto do Paraná. O Eudes Campos, piloto de Minas Gerais. E aí nós vamos agora para a premiação da categoria AM.
Primeiro, trazendo a pontuação final para você da AM, né? Rafael Teixeira é o campeão com 107 pontos, apenas 6 à frente de Eduardo Menossi, Marcelo Brisac e Diego Nunes. O Luiz Arruda e o Pedro Costa vieram muito próximos ali também com 100 pontos. Walter Lester com 79, Edson Cortes com 70 e Pedro Bezerra com 67, completando as 6 primeiras posições. Aí vem Vini Azevedo, Luca Milani, Sidney Campos na sequência da classificação. Nesse momento, sendo formado o pódio da Special Edition de Londrina pela categoria AM. Ali a terceira posição de Luiz Arruda e Pedro Costa. A segunda posição de Vini Azevedo e Rafael Teixeira. E o título ficando com Diego Nunes, Marcelo Brisac, que estão ali no pódio, e também com o Eduardo Menossi, que participou da corrida de ontem, o italiano voador o Mena, e teve de retornar a São Paulo por conta de um compromisso de ordem pessoal. Esteja representado no pódio Eduardo Menossi também como campeão da Special Edition de Londrina. Parece ter ficado claro, né, Serrato? Cada corrida vale pontuação para o campeonato, mas a classificação final da Special Edition de Londrina é determinada apenas e tão somente pelo resultado da última corrida. Inclusive, por isso tem um único pódio, né? Porque é como se fosse um mini campeonato mesmo. Então, é igual kart. Tem a classificação, as 2 corridas que definem a situação da última corrida e a última corrida define o campeão. Parabéns a todos. Belo evento, grandes corridas disputadas. Parabéns a todos. Tá certo, e assim nós vamos fechando a nossa conversa por aqui, com os cumprimentos e agradecimentos a cada um dos amigos que nos acompanharam nessa jornada de 1º de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina. Já marcando, de novo, nosso próximo encontro para 28 de novembro no Autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, São Paulo. Vai ser a penúltima etapa do campeonato regular da GT Sprint Race 2020.